amilenismo. Pastor, a gente quer falar sobre amilenismo. Vamos lá, como é que você iniciaria para uma pessoa que não conhece? Como que é o amilenismo? Certo. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, Joey, a poder falar com vocês um pouquinho sobre essa visão histórica escatológica. Muita gente incorretamente pensa que os amilenistas não creem no milênio. Equivocadamente dizem, vocês não acreditam nesse reinado milenar de Cristo, né? E assim por diante. E isso não é verdade. Na verdade, nós cremos no milênio, mas a gente faz uma interpretação que entendemos ser correta de Apocalipse capítulo 20, que é onde está fundamentado toda essa questão, e a interpretação que nós fazemos do texto desse reinado milenar de Cristo não é uma interpretação literal. Nós entendemos que o milênio estabelecido por Cristo foi estabelecido na sua primeira vinda, e hoje nós estamos vivendo esse reinado milenar de Cristo até a sua segunda vinda, né? Então, pensando de forma linear, assim, como uma timeline, a gente está aqui hoje, como é que a gente encaixa o amilenismo nessa linha do tempo? Porque, diferente de outras visões, eu não parto aqui para frente, né? O amilenismo, ele é uma visão que eu tenho que também olhar para trás para ver como é que eu vou encarar essa questão escatológica. Então, dentro dessa linha do tempo, nós estando aqui, como é que a gente explica numa timeline o amilenismo? Onde nós estamos hoje, né? Dentro do ponto histórico aí, né? Fazer um quadro geral, eu diria que nós temos a primeira vinda, início do reinado de 1000 anos, prisão de Satanás, né? Na primeira vinda. Na primeira vinda, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Essa prisão não necessariamente impede Satanás de agir no mundo, mas essa prisão, ela possibilita a igreja avançar com o evangelho, ou seja, agora as nações não estão mais debaixo de um jugo tal de trevas e domínio do mal que impeça o evangelho de entrar. Sim. Então nós entendemos que na primeira vinda Satanás de fato é a expressão lançado no abismo, é amarrado, né? Ele é limitado ali até a proximidade da segunda vinda de Cristo. E esse período, então, que compreende entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é exatamente aquilo que nós chamamos de reinado messiânico de Cristo. A Escritura usa muito a expressão últimos dias, então nós cremos que esse período, né, intermediário entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é exatamente esses últimos dias que estamos vivendo agora. A questão, por exemplo, dos sinais dos tempos estão acontecendo exatamente dentro desse período que estamos vivendo. Quando a gente pensa, por exemplo, das guerras, dos terremotos, fome, o evangelho sendo pregado em todas as nações, né? E quando chegar naquele período que antecede a vinda de Cristo, a tribulação vai intensificar, o que a gente chama de grande tribulação. Ali ocorre a soltura de Satanás, e ali certamente vai ser um período muito difícil para a igreja. Mas a gente costuma dizer que vai ser o período em que a igreja vai mais mostrar o seu brilho, a sua glória, a sua pureza, porque aqueles que não forem realmente vão cair fora, né? O que vai restar ali vai ser realmente aqueles que são filhos de Deus, servos, e que perseverarem até o fim. Depois desse período de grande tribulação, grande perseguição contra a igreja, vem o que nós chamamos de o dia final, né? Que seria a segunda vinda de Cristo. E aí acontece tudo aquilo que Paulo diz, a ressurreição dos justos, né? Acontece ali a destruição do homem da iniquidade, acontece a transformação daqueles que estiverem vivos na terra. Então todos aqueles eventos, né, do último dia acontecerão ali no retorno do Senhor Jesus Cristo, né? O que a gente chama também de juízo final, né? E logo na sequência, então, vem o que nós chamamos de novos céus e nova terra. Em resumo, nós cremos apenas numa segunda vinda de Cristo. Sim. Então, coisas como arrebatamento, ressurreição dos justos, transformação dos vivos, tudo isso ocorre uma vez só, exatamente, uma vez só. Perfeito. Essa seria uma linha básica, assim, né? Então, a gente vivendo esse milênio e nesse reinado de Cristo, que inicia
nessa primeira vinda. Então hoje Cristo reina e a gente está como igreja sobre esse reinado. Então ele é, interpretando dessa maneira, ele é um reinado em expansão, ele é um reinado porque vai bater na mesma questão do diabo preso, né? Do tipo, bom, Cristo está reinando, mas o mundo não está caótico para esse reinado. Se ele reina, por que está assim, o assado? Né? Como é que o amilenismo se comporta nisso? Na verdade, as pessoas quando falam sobre o reinado de Cristo, elas pensam que esse reinado de Cristo diz respeito à ausência de guerras, à ausência de perseguição, né? E essa seria uma visão talvez mais pós-milenista, né? Que o mundo deve melhorar a cada dia por meio da igreja e do trabalho de expansão do evangelho. Mas a gente crê que o reinado de Cristo é um reinado espiritual. Né? É um reinado espiritual sobre tudo e sobre todos, e é um reinado que de fato está se expandindo. Aliás, a ideia do reino de Deus ser como uma semente, né? A ideia que vai se expandindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E se a gente voltar na história lá da igreja primitiva, eles estavam com aquela chama acesa da expectativa do retorno de Cristo, porque os dias eram maus. Os sofrimentos da igreja eram indicativos de que a volta de Cristo era iminente. Eles compreenderam isso, que a igreja ia sofrer e o retorno de Cristo seria... Né? Aliás, o próprio Apocalipse de João. O povo está enfrentando lutas e provas com relação ao Império Romano. João está exilado também, passando por dificuldades, né? E nesse contexto de sofrimento é que vem a mensagem de que Cristo reina no sofrimento, na dor. Cristo reina na perseguição e que o reinado dele vai ser estabelecido. No próximo episódio falaremos sobre pré-milenismo histórico.